para as notícias do programa de hoje, gente. Olha, os dois fugitivos da penitenciária de Mossoró, o Rogério da Silva Mendonça e o Deibson Cabral Nascimento, foram levados de avião até o nosso estado e desembarcaram nesta madrugada. Os fugitivos retornaram para o presídio de Mossoró, que teve a segurança reforçada e a direção trocada. Os dois ficarão em celas separadas e sob o constante monitoramento, segundo o Ministério da Justiça. A aeronave da PF decolou do aeroporto de Marabá por volta das 10 da noite e chegou aqui por volta de 1h30 da manhã. Após o desembarque, os fugitivos seguiram para o Instituto Técnico Científico de Perícia. Deixa eu emendar logo 3 notas sobre essa. Temos vários assuntos que são correlatos. Por quê? Porque sim, foram gastos 6 milhões de reais ao longo dos 50 dias de buscas a 2 presos que fugiram de Mossoró. Dados fornecidos pelo Ministério da Justiça mostram que somente a PF gastou 3 milhões e 300 mil reais durante as buscas. O órgão foi seguido pela Força Nacional com 1 milhão e 400 mil, 665 mil para da PF aqui, isso. A primeira foi Rodoviária Federal. E a última, que é a Força Penal Nacional, com 625 mil reais. Os valores incluem despesas com passagens, diárias, combustíveis, manutenção e operações aéreas. As buscas aos 2 fugitivos envolveram centenas de polícias, drones, helicópteros e equipes especializadas. A órgão que mais gastou nas buscas participou da abordagem que resultou na prisão na rodovia próxima a Marabá. Tem muitas ironias aqui, meu Deus do céu, quanta gente que veio de fora e custou esses tubos, esses valores impressionantes. Tem a terceira notícia, né? E foi a PRF lá de Marabá, no seu trabalho corriqueiro, não era ninguém deslocado para lá, são os patrulheiros da região que capturaram esses dois. Ou seja, gastou 5 milhões 900 e tantos mil para poder trabalhar aqui naquela pirotecnia todo aquele malabarismo, o ministro vem, ministro não vem, vamos capturar os caras e tal. E os caras que já ganham lá o seu salário mensal não gastaram nada além da conta, nem a gasolina a mais, nem o salário deles mesmo, foram os que realizaram a captura. É interessante. Mas conclui as notícias aí pra gente voltar. Lewandowski, o ministro da Justiça, demitiu o diretor da penitenciária de Mossoró. Ele demitiu definitivamente o diretor do Presídio Federal de Mossoró, antes afastado, Humberto Gleidson Fontinelli. Ele no primeiro momento foi afastado e agora foi demitido. A decisão acontece em meio à recaptura dos fugitivos, que ficaram conhecidos aqui na crônica policial como Tatu e Martelo, correto? Eram os apelidos dele mesmo. Os apelidos, os apelidos internos lá? Isso. Do comando, né? Fontinelli havia sido afastado do cargo em 14 de março. No lugar foi nomeado interinamente policial penal Carlos Luiz Vieira Pires, que antes atuava como coordenador geral de classificação e remoção de presos em Brasília. Mas essa captura dos 2 fugitivos do presídio de Mossoró representa o desfecho da primeira crise encarada pelo ministro Ricardo Lewandowski à frente da pasta da Justiça. Ele tinha 6 dias quando, naquela quarta-feira de cinzas, de terça para quarta-feira, os fugitivos deixaram a penitenciária de Mossoró. O episódio, porém, não deve encerrar a pressão de aliados do presidente Lula para que o ministro dê respostas enfáticas na área da segurança pública. O tema é considerado caro para o governo porque tem impactado negativamente na imagem da gestão petista, segundo pesquisas internas analisadas pelo Palácio do Planalto. Agora sim, senhores, nós temos aqui muito o que falar, porque eu acreditava, sinceramente, que eles fossem achados, não aqui perto. Mas quando a gente lembra da própria cobertura, todos os dias, um dia aparecia uma pegada, outro dia prendia lá um sujeito, outro dia um celular, uma camisa, aí onde eles ficaram, gente, 1.600 quilômetros. Os detalhes não contam, por exemplo, de 6 dias de viagem de barco até chegar onde chegaram. Eles foram presos num comboio com 3 veículos, alguns detalhes aqui, as outras pessoas foram presas, acharam com eles vários celulares, dinheiro e uma metralhadora. Houve a tentativa, o esboço de uma tentativa ali de reação, mas logo eles foram contidos e os 2 foram imediatamente transferidos aqui para Natal. Agora sim, senhores. Breno, começa contigo. Valeu, Luiz. Antes aqui, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Lula, lá da pousada Monte das Serras, lá em Monte das Gamileiras. Abração, Lulinha. Saudade de você, meu amigo. Gente boa. E a pousada muito boa também. Eu estava lendo algumas informações e as primeiras informações que surgiram depois dessa prisão dos 2, a gente estava na dúvida se a prisão foi meio que por acaso, se foi algo já... Pelas algumas informações que foram divulgadas, não foi tão por acaso assim. Inclusive, o que facilitou o rastreio e eles terem sido encontrados, abordados em Marabá, foi uma ligação para a família. Um deles fez ligação para os familiares e essa ligação
possibilitou que os agentes de segurança da PF e da PRF, que foram os responsáveis pela abordagem, pela prisão, soubessem por onde eles estavam. E aí acabaram rastreando o telefone que eles estavam usando, um desses telefones, eles estavam com vários, e isso acabou facilitando a prisão dos dois. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eles foram presos longe, as buscas aqui, elas foram fracassadas, foi mais de um mês, 40 dias, eu acho, de buscas aqui, 40 e poucos dias de buscas aqui, 6 milhões de reais gastos, a gente pode dizer, teriam sido investidos se eles tivessem sido localizados, mas foram gastos 6 milhões de reais. Não deveria ter gasto? Não, deveria ter gasto, e deveria ter sido localizado, não foram. Mas não significa dizer que a operação de recaptura foi um fracasso, tanto é que eles foram recapturados. Até a gente precisa registrar isso, diversos membros da chamada bancada da bala, deputados e senadores de oposição ao governo, por que chamam bancada da bala? São coronéis, tenentes, capitão, pessoal ligado, agentes públicos, políticos com mandato ligados à área de segurança, elogiaram, de ontem para hoje, a captura dos dois, a recaptura dos dois. Então, assim, fica a sensação de fracasso pelo grande volume de recursos gastos, né, investidos, entre aspas, gastos aqui ao longo desses dias na área de Mossoró. Por outro lado, fica a sensação de que finalmente fica a sensação não, vale a comemoração, porque finalmente foram pegos os dois e vão voltar para Mossoró, de onde nem deveriam ter saído.